Moçambique e Tanzânia acordam reforço da cooperação nas áreas de segurança de fronteira e proteção de recursos minerais. Renamo acusa a Comissão Nacional de Eleições de adiar ilegalmente a tomada de posse do novo diretor-geral do STAI. Acidente de viação mata 3 pessoas e fere 4 com gravidade na província de Gaza. Boa noite. O presidente da República esteve em Mocímboa da Praia, uma das vilas que já foi dominada pelos terroristas. Em Mocímboa, na província de Cabo Delgado, Filipe Nunes orientou um comício presenciado por deslocados que já regressaram ao distrito. Apelou à vigilância contra terroristas infiltrados. O presidente da República chegou à vila de Mocímboa da Praia via aérea e foi recebido pelos membros do governo e pelas forças de defesa e segurança de Moçambique e da República do Ruanda. Do aeroporto e sob fortes medidas de segurança, Filipe Nunes foi direto para Milamba, um dos bairros mais afetados pelo terrorismo, para orientar o seu primeiro comício desde que a vila foi reocupada pela população que há cerca de 2 anos estava fora de casa. Durante o comício, que também foi realizado sob fortes medidas de segurança, o presidente da República explicou as razões da sua visita. Falei com esses comandantes. A senhora não é uma comandante? Eu disse, o meu povo lá, a minha população em Mocímboa, vive de pesca, faz machamba. Até machamba, quando é tempo de chuva, costumam sair um pouco, passa ao ácer e fazem machamba de arroz, não é assim? Mas o que pediram é assim, é preciso haver vigilância, porque o terrorista é malandro demais. Há de se infiltrar ali para pegar uma pessoa só para dizer que o comandante falou que vai proteger e agora onde está? É preciso vigilância, porque o terrorista está em todo o sítio. Outro objetivo da visita do presidente da República a Mocímboa da Praia era de apresentar publicamente à população algumas pessoas que supostamente fizeram parte do grupo terrorista. Kwa grupo yana kawalume tikwa 20. Wakungwa wakiwa 6 na wana wao. Além das pessoas que conviveram com os supostos terroristas, o presidente da República apresentou oficialmente à população as Forças Armadas do Ruanda, que passam a fazer parte do sistema de segurança de Mocímboa da Praia. Pedimos ajuda, treina-nos, dá-nos apoio. Andamos muito e o primeiro país que aceitou nos ajudar é esse país que se chama Ruanda. O presidente de Ruanda disse, eu vou para lá, não me pergunta mais nada, vou lá defender a vida das pessoas e vieram aqui. Nesta zona de Mocímboa de Praia, o Ruanda disse, nós queremos ficar aqui onde há muitos problemas aqui. Vamos ficar aqui até libertar isto e ficar com o povo. Este comício é considerado histórico porque foi o primeiro realizado pelo presidente da República depois do regresso da população que ficou fora de Mocímboa da Praia durante quase 2 anos. Ainda em Mocímboa da Praia, o chefe de Estado circulou pelas ruas da vila e testemunhou o regresso da população deslocada devido ao terrorismo. Estima-se que cerca de 10.000 pessoas já tenham voltado àquele distrito da província de Cabo Delgado. A população de Mocímboa da Praia sabia da visita do presidente da República, mas muitas pessoas não esperavam e nem estavam habituados a ver Filipe Nunes a circular a pé nas ruas da vila. Boa tarde. Como estão? Vocês estão a vir também de Montepuez? Não, estamos a vir de Moeda. Você de Moeda? Sim. Estavam em Moeda? Sim. Durante a conversa com os regressados que vão chegando em viaturas superlotadas a Mocímboa da Praia, o presidente da República acabou encontrando uma cara familiar que conheceu há muito tempo, muito antes de Filipe Nunes se tornar chefe de Estado. Muito obrigado, presidente, chegar aqui. Vamos fazer tudo por tudo. Muito obrigado mesmo, foi difícil a gente chegar. Muito obrigado. Mas chegaram, vocês vieram via Montepuez? Não, pelo menos estamos a vir via Macomia mesmo. Ah, Estava numa coluna?
de uma coluna. Além de receber as pessoas que acabavam de chegar a Mocímboa da Praia, depois de vários anos fora de casa, o presidente da República conversou com alguns vendedores do mercado de Nandoadua que voltaram à vila para recomeçar uma nova vida. Ok. E esse comprou onde? Lá mesmo. Mas fazia o quê? Isso é rápido o negócio. É sempre de maneira. Mocímboa da Praia, que esteve sob controle dos supostos terroristas por quase um ano, foi reocupada pelas Forças de Defesa e Segurança em agosto de 2021. Até agora, regressaram cerca de 10.000 pessoas dos mais de 80.000 habitantes que viviam antes dos ataques terroristas. Moçambique e Tanzânia assinaram hoje 12 acordos para reforçar a cooperação nas áreas de segurança de fronteira e proteção de recursos minerais. Os presidentes dos dois países reuniram-se em Maputo e, na ocasião, foi anunciado o interesse tanzaniano em cooperar com Moçambique de forma bilateral no combate ao terrorismo. A presidente da Tanzânia está em Moçambique desde terça-feira à tarde. Samia Suluhu foi recebida com honras militares por Filipe Nyusi. No encontro a portas fechadas, os dois presidentes falaram da necessidade dos seus países fortificarem a cooperação econômica, política, social e, sobretudo, militar. Para reforçar a segurança na fronteira marítima entre os dois países, foram assinados nesta quarta-feira 2 memorandos de entendimento. No âmbito do terrorismo, a presidente Samia diretamente disse que, para além da sua participação através da SAMIM, nós, como países que fazemos a mesma fronteira, Tanzânia está disponível para poder cooperar conosco da forma bilateral, em simultâneo, sem resignar-se à questão da SAMIM, mas sim para podermos facilitar por causa do fator a fronteira que é comum, os problemas que são comuns. A estadista tanzaniana explica que os acordos são de capital importância para travar os crimes marítimos na região. We have to have very close bilateral security systems, security mechanism where we can protect our border, because we have been experiencing an increasing number of cross-border crimes, but as well as the famous terrorism acts which are happening in our region. So with that long border, we must have the bilateral, very close cooperation to protect our two countries. Além de segurança, a presidente da Tanzânia diz que a sua visita a Moçambique visa também reativar as relações econômicas entre os dois países. Mozambique might be importing items which are easily available in Tanzania. So if we trade on ourselves, then we are going to bridge the trading gap. But again, there are a number of companies from Tanzania investing in Mozambique, but yet they are not enough. But we only have one company in Tanzania from Mozambique which have invested in our country. So we need to pull both sides, investors from one country to go and invest in another country. A energia e exploração mineira também estão entre as prioridades da cooperação. Também foi o facto da nossa necessidade de muita cooperação no âmbito de exploração de hidrocarbonetos. Porque nós sim podemos ir para as experiências distantes dos países que há anos estão a explorar, mas nós temos que explorar o facto de estarmos próximos e a experiência de um país na negociação, porque muitas vezes os países ou as nações falham no âmbito da negociação para este recurso. A visita de Samia Suluhu é de 4 dias. Durante o período, está prevista a assinatura de mais acordos bilaterais de cooperação nas áreas de cultura e turismo. Como habitual, a presidente da Tanzânia convidou Nyusi a visitar o seu país. Ainda hoje, Moçambique e Tanzânia comprometeram-se em estabelecer uma ligação elétrica combinada de 400 megawatts. O PCA da Eletricidade de Moçambique diz que o investimento beneficia os dois países.
Moçambique e Tanzânia possuem recursos naturais com destaque para o gás. Partindo desta perspectiva, os dois países equacionam estabelecer uma ligação elétrica. Temos estado a conversar com a Tanzânia no sentido de estabelecer uma interligação, portanto, uma linha de transmissão que vai ligar Moçambique à Tanzânia, tendo em conta os nossos recursos. A ideia é fazer uma interligação que parta de Toare, do lado da Tanzânia, até Palma do nosso lado. Para o efeito, o presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique diz que já existe um acordo. Queremos estabelecer uma linha de 400 kV, já existe um memorando de entendimento entre os governos. Nesse momento estamos a finalizar o memorando de entendimento entre as empresas, portanto, entre a EDM e a Tanesco da Tanzânia. O projeto já tem disponíveis $2 milhões para a sua execução. Tanto podem exportar energia para cá, como também nós podemos exportar energia para lá. E não só, a Tanzânia está ligada a outros países como Uganda e Quênia, e podíamos também, portanto, estabelecer um corredor de fornecimento de energia a esses países interlândios. O PCA da EDM falava à margem da visita da presidente da Tanzânia à central termoelétrica de Maputo. Filipe Nyusi é candidato único à sua própria sucessão na liderança da Frelimo. A informação foi avançada hoje pelo secretário-geral do partido, Roque Silva, que acrescentou que está tudo a postos para a realização do 12º Congresso. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que falava em conferência de imprensa na Matola, província de Maputo. Posso dizer seguramente que o candidato é Filipe Jacinto Nyusi, presidente da Frelimo e membro querido dos membros da 60ª Frelimo. O 12º Congresso da Frelimo decorre na Escola Central do Partido a partir da próxima sexta-feira, 23 de setembro corrente, até ao dia 28 do mesmo mês. O evento deverá contar com 2.000 participantes, incluindo partidos políticos convidados e organizações estrangeiras. Além de eleger o presidente do partido para os próximos 5 anos, o Congresso deverá refletir sobre a possível revisão dos estatutos e definir o programa do partido para o próximo quinquênio. Vamos analisar e aprovar a nível do partido uma nova componente que em programas anteriores ou nos estatutos anteriores não era muita prática, que é a introdução de algumas inovações que vão nos permitir valorizar aqueles que representam o patrimônio histórico da Frelimo. Quando falamos de eleições internas, estamos a falar de eleição de um novo Comitê Central. Este Comitê Central, que depois terá a responsabilidade de eleger o secretário-geral, terá a responsabilidade de eleger o novo secretariado do Comitê Central, terá a responsabilidade de eleger o novo Comitê de Verificação. Roque Silva, que é também o chefe do Gabinete Central de Preparação do 12º Congresso, disse que não consta da agenda desta reunião o debate em torno do perfil do próximo candidato a presidente da República para as eleições gerais de 2024. A Renamo acusa a Comissão Nacional de Eleições de adiar ilegalmente a tomada de posse do novo diretor-geral do STAI, Lolo Correia. O partido exige que a CNE invalide a reclamação que recebeu sobre a seleção do novo dirigente do STAI. Neste despacho, a Comissão Nacional de Eleições decide anular a tomada de posse do novo diretor-geral do STAI, Lolo Correia. De acordo com a entidade, tal resulta de uma reclamação por si recebida sobre o concurso de recrutamento e seleção. A nossa posição é clara. A decisão não agrada a Renamo. O maior partido da oposição acusa a CNE de adiar de forma ilegal e fraudulenta a cerimônia de tomada de posse. É um processo ilegal, é ilegítimo, e esta reclamação que surgiu também é uma reclamação extemporânea, intempestiva, portanto não há razões de ser, porque um órgão colegial tomou a decisão
com base num relatório, numa ata de um júri que foi indicado pelo órgão. Portanto, neste momento o processo está consumado. A tomada de posse nos parece irreversível e não há nenhum argumento nem jurídico, nem técnico, nem político para haver este adiamento. O partido exige que a CNE recue da sua decisão, invalidando o despacho 8/2022 de 19 de setembro, que adia a tomada de posse do novo dirigente do STAI. Exigimos a anulação do despacho 8/2022 de 19 de setembro do presidente da CNE, que pretende ilegalmente, ilegitimamente, erroneamente adiar a tomada de posse do novo diretor-geral do STAI. Ponto número 2, exigimos que a data de tomada de posse, que é hoje, dia 21 de setembro de 2022, seja mantida conforme a deliberação colegial havia fixado. Para ter esclarecimentos sobre a decisão, a STV contactou o porta-voz da CNE, Paulo Cunica, que disse que o órgão ainda está a avaliar o conteúdo da contestação. Os militares devem celebrar o Dia das Forças Armadas sem perder o foco na eliminação do terrorismo. A exortação é do Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, e foi feita no lançamento da semana comemorativa do dia 25 de setembro. O Ministro da Defesa fez esta quarta-feira o lançamento das celebrações dos 58 anos de existência das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Este ano, à semelhança dos últimos 4 anos, as FADM celebram seu aniversário no contexto de ataques terroristas. Procedemos à abertura das atividades comemorativas do 25 de setembro, num período em que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique continuam demonstrando firmeza no combate ao terrorismo que ainda assola o nosso país. Celebremos sem nos distrairmos da missão principal, urgente e imediata, a nós imposta, que é de eliminarmos este fenómeno, por forma a continuarmos a trilharmos o caminho do desenvolvimento. Para a semana comemorativa, estão agendados eventos que servirão para aproximar os militares às comunidades, pois Chume quer que os jovens adiram à vida militar não como uma última opção, mas como profissão e movidos pelo desejo de defender a pátria. Colocarão como prioridade a projeção da imagem junto da sociedade através da publicação nos diversos meios de informação e comunicação das ações de bravura nos teatros operacionais, das atividades de assistência humanitária, assim como do aprumo dos militares, como forma de atrair mais jovens a se juntarem às nossas fileiras, não como alternativa, mas sim como profissão primária nas suas escolhas, movidos pelo desejo de defender a nação. Este ano, o lema que vai guiar as comemorações do 25 de setembro é Forças Armadas de Defesa de Moçambique, firmes na defesa e segurança territorial do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Tomás Salomão diz que o governo e as gasolineiras devem dialogar para chegar a um consenso sobre a possibilidade de baixar o preço dos combustíveis. O economista afirma que o bom senso deve prevalecer. As gasolineiras contrariaram esta terça-feira o anúncio do Ministro da Economia e Finanças sobre a possibilidade de se reduzir o preço dos combustíveis a partir do próximo mês. Entretanto, o economista Tomás Salomão diz que é preciso bom senso entre as partes para se chegar a um acordo em benefício do cidadão. O aspecto principal é que o bom senso deve prevalecer. Não se vai transformar isto numa batalha ou numa luta de ver quem pesa mais, quem pode mais, quem decide mais, porque eu creio que as gasolineiras querem operar no território nacional, querem operar em Moçambique, mas é preciso que neste quadro se respeitem alguns elementos e sentem-se com quem anunciou e faça essa discussão. E eu creio que se vai chegar a algum entendimento. Mas me parece que, do ponto de vista dos consumidores, o anúncio é bom e oxalá, não é? Em função daquilo que está acontecendo no mercado internacional, os preços continuem a cair.
Sobre as altas dívidas do governo às gasolineiras, Tomás Salomão defende que se encontre soluções a longo prazo. Eu penso que é preciso separar as águas. É preciso olhar, em primeiro lugar, para aquilo que é a decisão em si e a partir do momento em que ela vai ser implementada. E, logicamente, nessa data, validar-se a decisão. Num outro momento, é preciso que as gasolineiras se sentem com o governo, com o tesouro, para se olhar para a questão das dívidas. Que eu não creio que, face à conjuntura que vivemos, o governo possa pagar isto no curto prazo. Porque o tesouro não tem recursos suficientes para o fazer. Há de levar o seu tempo. Então, eu creio que é preciso que as partes se sentem e encontrem uma forma concertada de resolver o problema, em benefício da economia do país e conscientes de que eles próprios também querem ganhar dinheiro. Tomás Salomão falava esta quarta-feira em Maputo, à margem da apresentação do Plano Estratégico de Inhambane à Associação de Naturais e Amigos da província. 3 pessoas morreram e 4 ficaram gravemente feridas em resultado de um acidente de viação ocorrido hoje na vila de Chidengeli, na província de Gaza. A polícia aponta a ultrapassagem irregular como a causa do acidente. Deste acidente tivemos consequências, infelizmente, de perca de vidas humanas, onde registramos 2 óbitos no local e 1 óbito no centro de saúde local. E 2 danos materiais avultados. Então, para além dos 2 óbitos, registramos 4 feridos graves e que foram socorridos de imediato para o centro de saúde local e 2 feridos ligeiros também que foram socorridos ao mesmo centro de saúde. As vítimas mortais estavam na viatura ligeira de carga e já suspeitas do que terá acontecido. Um veículo articulado que transportava sacos de cimento terá colidido com um veículo ligeiro de carga que estava a pretender mudar de direção, entrando no sentido à praia de Chidengeli. Então, o veículo articulado iniciou uma ultrapassagem irregular que culminou com esta colisão com o veículo que estava a mudar de direção para a direita. Segundo este comunicado do Ministério dos Transportes e Comunicações, o condutor do caminhão que transportava cimento acabava de ser fiscalizado no posto de Xizavani, cerca de 10 km do local do sinistro, onde lhe foi apreendida a carta de condução por suspensão. A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo responsabiliza os motoristas e gestores pelos acidentes de viação e avarias envolvendo autocarros. Armando Bembelli reitera que os motoristas isentam-se de garantir a manutenção e têm estado a ignorar pequenas avarias. Mesmo conhecidas e divulgadas as causas dos acidentes de viação envolvendo autocarros na região metropolitana de Grande Maputo, o fenômeno ainda é recorrente. O mais recente deu-se na última segunda-feira, quando um autocarro que fazia a rota Albazine-Museu embateu-se contra o edifício do Ministério da Defesa Nacional. Um acidente que, segundo a Agência Metropolitana de Transportes, podia ter sido evitado. O último recurso é o travão de estacionamento, que podia ter acionado o que ele não acionou. A segunda coisa é que tudo indica que ele vinha a uma velocidade um bocadinho excessiva. Bembel diz que a negligência dos motoristas é a principal causa desses acidentes, muitas vezes associados à fraca manutenção. Se o carro apresenta avaria, mesmo antes do período, tem que ir à manutenção. Mas tudo isso quem faz é o próprio homem. Quem conduz o carro e quem faz gestão do carro é que tem que tomar todas as providências para evitar que aquilo aconteça. Por sua vez, o perito em segurança rodoviária, Carlos Souza, diz que o problema parte da fraca formação. Nem sempre o motorista deve ser responsabilizado e culpado como tal. O que muito poderia ser feito seria
facilitar conhecimento aos motoristas, dar formação de aperfeiçoamento profissional aos motoristas e não só aos motoristas, como a toda a equipa que está envolvida, digamos, na manutenção do autocarro, no planeamento, nos serviços, etc. Só este ano, segundo a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, 5 autocarros estiveram envolvidos em acidentes em resultado de falhas mecânicas, com destaque para o que incendiou-se em plena marcha em abril passado. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Mas antes, para quem nos acompanha pela ASTV, fique com o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. Mais de 60 mil alunos da terceira classe ainda não receberam o livro de distribuição gratuita em várias escolas da província de Tete. O atraso está a obrigar os professores a usarem livros antigos e meios alternativos. Continua a haver alunos que ainda não receberam os livros escolares de distribuição gratuita nos distritos da província de Tete por causa das dificuldades que se estão a registrar na impressão e distribuição, mesmo tendo passado meses depois do início das aulas. Cerca de 62 mil crianças da terceira classe frequentam a escola sem livros. Segundo o setor da educação e desenvolvimento humano em Tete, apenas 6 distritos da província foram abrangidos. Os manuais dos professores, então, fizeram com que o processo de aprendizagem não parasse na terceira classe. Já temos 81% de cobertura do livro escolar, e isto significa que de 1.637.000 livros, nós já recebemos 1.352.778 livros. Neste momento apenas nos faltam 324.222 livros em falta apenas. O déficit deste instrumento de ensino e aprendizagem afeta igualmente alunos da sexta classe. O chefe do Departamento da Educação Geral na província, João Chumbo, refere que a partir da próxima semana, alunos dos distritos de Mutarara, Tsangano, Zumbo, Chifunde, Chiuta, Macanga, Marávia e Mague vão começar a receber os livros. Esses caminhões estão a caminho, neste momento, para chegar. Um chega amanhã, vamos descarregar amanhã, mesmo o livro da sexta classe, que também tínhamos uma parte em falta. Está normalizado o fornecimento de água à cidade de Quilimane. 175 mil habitantes viveram nos últimos 5 dias restrições causadas por um corte na tubagem principal que liga um dos 2 furos. Durante 5 dias, técnicos do FEIPAG, AIM e empreitada que está a trabalhar no troço Quilimane na Macurra estiveram envolvidos na solução do problema. A tubagem adutora rompeu no passado dia 15, originando crise de água na cidade de Quilimane e distrito de Niquadala. 5 dias depois foi feita a reposição. Ontem, no final da noite, conseguimos terminar o trabalho de conexão da tubagem e tranquilizar que nós iniciamos o abastecimento ainda esta manhã, conseguimos abastecer a parte da zona cimento da cidade de Quilimane e ainda esta manhã, por ser esta tarde, vamos abastecer uma parte do bairro Namoinho, assim como o Hospital Central. Uma parte, nem todos os clientes vão ter acesso, uma vez que ainda estamos a receber a recarga da água nos nossos CDs. Refira-se que ao longo do traçado Quilimane a Namacurra ainda decorrem trabalhos de estrada, sendo que há receios que venha a ocorrer situação do género noutros pontos. Masinguita ou Sutileza do Incesto é o novo livro do escritor Juvenal Bokwani. Na sua novela, o escritor e poeta ficciona a história de incesto de uma mãe e um filho. Masinguita é o termo ronga que significa sacrilégio. Esta é a história de Marta e Pipuca, personagens que convocam o leitor ao universo do pecado e do proibido. Será que aquilo que não é crime, aquilo que não se diz abertamente que é condenado, será que é permitido?
o fato de não ser incriminado, não ser considerado legalmente como um crime de facto, significa que é permitido, podemos fazer. A novela de Juvenal Bukwani leva a ficção a uma prática que existe na sociedade moçambicana, mas muitas vezes é ignorada: o incesto. Ao ler o livro, Juvenal Bukwani espera que o leitor, em especial moçambicano, reflita sobre o assunto e que possa levantar um debate social. Existe o incesto entre, não diria, é inusitável, não diria entre mãe e filho ou pai e filha, acontece. Eu espero é que o leitor receba este livro de uma forma diferente de como tem recebido os outros. Por quê? Porque este traz um assunto que eu não me lembro que se tenha discutido alguma vez. Este assunto, não me lembro. Então, para as pessoas é uma novidade trazer-se este assunto à lume. Então, aí as pessoas vão estar interessadas em discutir o problema. Portanto, eu penso que vai ter algum impacto. O livro foi lançado esta quarta-feira no Camões, Centro Cultural Português, em Maputo, sob a chancela pela editorial Funza. Na atualidade internacional, Vladimir Putin diz que o Ocidente é o principal inimigo da Rússia e acusa a Europa de querer destruir Moscou. O presidente russo anunciou por isso uma mobilização militar parcial para proteger o povo russo nas terras libertadas na Ucrânia. O jornal está à porta de mais um intervalo, mas antes saiba como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. Inhambane vai ser a cidade mais quente da região, com 31 graus de máxima e mínima de 23. A mais fresca vai ser Xai-Xai, com 27 graus de máxima e 28 de mínima. No geral, o céu vai continuar muito nublado, passando a limpo na região sul do país. Há possibilidade de chuvas fracas nas primeiras horas do dia, acompanhadas por trovoadas por vezes. Já na região centro do país, destaque ainda para a cidade de Tete, vai ser a mais quente do país, registro de 40 graus de máxima e mínima de 24. Beira vai ser a mais fresca, com 29 graus de máxima e mínima de 21. No geral, o céu estará pouco nublado na região centro do país. Há possibilidade de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Já na região norte do país, a cidade mais fresca da região e do país vai ser Lixinga, com 26 graus de máxima e 10 de mínima. A mais quente da zona norte vai ser Nampula, com 32 graus de máxima e 19 de mínima. O céu estará pouco nublado e passará a limpo. Há possibilidades de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Até já. Bem-vindo à terceira e última parte do Jornal da Noite. No desporto, o governador de Inhambane, Daniel Chapo, diz que há um trabalho avançado para garantir que Vilanculo acolha o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Chapo assegura ser possível cumprir as recomendações da CAF em 20 dias. A inspeção da Confederação Africana de Futebol não podia ser mais clara. Moçambique tem até dia 30 de setembro para concluir as obras da Arena de Vilanculo, palco dos Jogos do Campeonato Africano de Futebol de Praia. É que, na inspeção feita no dia 12 de setembro, constatou-se que as obras estavam atrasadas, pelo que a equipa da CAF deixou ficar algumas recomendações técnicas sobre o risco do país perder a organização da prova. Neste momento estamos a trabalhar com a Federação Moçambicana de Futebol, a Secretaria de Estado para o Desporto, incluindo, portanto, o nosso Ministério da Economia e Finanças, por forma que possamos cumprir com os 20 dias e possamos realizar o Campeonato Africano das Nações de Futebol de Praia em Vilanculos. Há um trabalho bastante avançado que
nos leva a crer que vamos cumprir com os 20 dias e cumprir com as recomendações que foram deixadas, por forma que realmente possamos apoiar o Campeonato Africano das Nações. O comitê organizador do Campeonato Africano de Futebol anunciou há dias que precisava de 20 milhões para concluir as obras, um cenário que alarmou os desportistas. Não foi um atraso propriamente dito das obras, mas algumas recomendações que foram deixadas, técnicas, para cumprir, portanto, com aquilo que são requisitos importantes para a realização deste campeonato. Portanto, tendo recursos financeiros disponíveis, em 20 dias é possível cumprir e estamos a trabalhar neste momento na mobilização de recursos. A Arena de Vilanculos voltará a ser inspecionada pela Confederação Africana de Futebol no próximo dia 1 de outubro. Os Mambas vão conhecer os seus adversários na fase final do CHAN Argélia 2022 no próximo dia 1 de outubro, data que será realizado o sorteio da competição na capital argelina, Argel. Contagem regressiva para a segunda participação dos Mambas ao CHAN, prova que vai ser disputada entre os dias 13 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023. O comitê organizador local, em estreita colaboração com a ANCAF, vem trabalhando intensamente nos bastidores na preparação da competição. E o primeiro passo para essa importante prova continental, reservada aos jogadores que atuam nos campeonatos internos, será dado no dia 1 de outubro, com a realização do sorteio oficial. A Seleção Nacional de Futebol apurou-se para o CHAN, passando pelo Malawi na última eliminatória, empatando em Lilongwe a uma bola e sem abertura de contagem em casa. Pela primeira vez, o CHAN vai contar com a participação de 18 países. Moçambique apurou-se pela primeira vez para esta competição em 2014, sob comando técnico de João Chissano. O selecionador nacional de sub-20, Dário Monteiro, diz que é preciso que a sua equipa esteja bem preparada para a Taça COSAFA, pois Moçambique é um alvo a bater. Em relação ao sorteio, Dário Monteiro diz que não tem preferência por nenhum adversário. Os Mambinhas já trabalham com vista a atacar a COSAFA, competição na qual pretendem voltar a fazer história. Mas isso, segundo Dário Monteiro, passa por uma boa preparação. O técnico antevê muitas dificuldades na prova. Ainda assim, promete muita luta. Fomos campeões há 2 anos atrás, muita coisa aconteceu, muita coisa se passou, por isso não carregamos o título, porque ganhamos há 2 anos atrás, mas isto não conta em nada, não influi em nada no que vai se passar a partir do dia 6 no reino desse time. Os jogadores estão cientes de que não será fácil voltar a vencer a prova, mas prometem muito trabalho. Se espera bons resultados, porque nesta primeira fase estamos todos muito confiantes, estamos todos muito felizes e sentimos-nos capazes de continuar o trabalho daquela seleção que ganhou a COSAFA na COSAFA anterior. O grupo está mais alegre e estamos todos juntos e tem que só aguentar boas coisas sobre nós. Vamos repetir. Moçambique, que é campeão em título da COSAFA, está no grupo B com as seleções Angola, Seychelles e Lesoto. Traz o desporto e agora é momento de conhecermos os destaques que vão dominar o Noite Informativa desta quarta-feira. Junta-se a nós para tal Boaventura Mucipa, que é saúde. Boa noite. Boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. A Moda Angola, Ossufo Momad e Lutero Simango estão abertos para estabelecer uma coligação com o objetivo de concorrer nas eleições autárquicas de 2023 e nas eleições gerais de 2024. Ossufo Momad diz que esta coligação pode garantir a alternância do poder pela primeira vez em Moçambique. Entretanto, as duas lideranças dizem que ainda precisam de afinar a ideia dentro das estruturas partidárias. Ou seja, o MDM, a RENAM, tem de aprovar esta ideia de coligação junto dos seus órgãos. É a oposição moçambicana querer seguir o caminho de Angola, designadamente da UNITA. O ponto é se esta oposição tem a liderança, o projeto político
e a capacidade de mobilização da UNITA para conseguir um resultado histórico. Este é um dos temas do Noite Informativa desta quarta-feira. Vamos olhar em especial para o aprofundamento das relações entre Dar es Salaam e Maputo, ou se quisermos, o aprofundamento das relações entre Moçambique e Tanzânia. Escolhemos um título sugestivo, Tiende Pamodzi, um cântico de força de muitos partidos libertadores ao nível da África Austral. Numa tradução livre, Tiende Pamodzi significa vamos caminhar juntos. Trazemos este título olhando para o aprofundamento ou os desenvolvimentos das relações entre Moçambique e Tanzânia. Comecemos por olhar para as viagens presidenciais, quer de um presidente, quer de outro. As viagens presidenciais são um importante instrumento de política externa. A presidente da Tanzânia, que chegou ao poder em 2021, já esteve em Moçambique 2 vezes em menos de um ano. Uma em Pemba e a outra em Maputo, desde ontem, numa visita de 3 dias, portanto, termina amanhã. O presidente Nyusi já esteve na Tanzânia também por 2 vezes. Está também documentado a movimentação de terroristas na fronteira comum entre os 2 países, entre Moçambique e Tanzânia. Hoje, as 2 partes assinaram um acordo para reforçar a fiscalização ao nível das suas fronteiras. A presidente da Tanzânia convidou o seu homólogo de Moçambique para também devolver a visita que fez ao país. Os 2 países querem ir além do combate ao terrorismo. Vão para a linha de negócios no âmbito do comércio e também de energia. Um sinal claro de Tiende Pamodzi. Vamos olhar para as relações entre os 2 países, sobretudo porque havia uma nuvem negra nas relações entre Dar es Salaam e Maputo, o que de alguma forma pode ter afetado o combate ao terrorismo. Estes 2 temas serão analisados pelos nossos 3 convidados habituais às quartas-feiras, são eles Ismael Moussa, Ismael Nhakuku e Américo Ubis. Além de não haver dinheiro suficiente para a realização das eleições, há muita confusão para a indicação do diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Quando estava tudo acertado para a tomada de posse deste novo diretor, veio uma reclamação sobre o processo da sua indicação. Houve uma reclamação no sentido de que o processo está viciado, ou seja, houve falhas. A Renamo veio hoje a público a dizer que todo o processo tem de ser anulado. A indicação do diretor-geral do STAI já está atrasada. O diretor-geral do STAI é fundamental para a implementação das decisões sobre a gestão eleitoral. Se este processo, de facto, forem identificadas falhas, significa que terá de iniciar do zero, o que poderá comprometer, de alguma forma, o processo eleitoral. Vamos fazer uma análise sobre toda esta confusão com Dércio Alfazema, sobretudo as consequências da demora na indicação do novo diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Este é o menu para esta quarta-feira, caro telespectador. Siga-nos já a seguir na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. Fica o convite, não deixe de acompanhar o Noite Informativa. Este foi o Jornal da Noite. Obrigado pela atenção dispensada. Voltamos amanhã com mais informação para si. Até lá.